A situação do Corinthians quanto ao atacante Romero, a partir de ontem, hoje inclusive, ele já pode assinar aquele pré-contrato ou um contrato preliminar com qualquer equipe. Estou tentando aqui ver se eu consigo levantar alguma informação aí do Romero. Do Romero? O Romero já teve, o Internacional teve interesse. Ele está treinando? Do jogador, está treinando. Apresentou aí com um pouco mais de atraso. Só apresentou atrasado. Mas ele pediu autorização. 2 dias contrato. depois. Sim. Ele veio 2 dias depois, autorizado pela direção do Corinthians, mas ele veio. O principal artilheiro da arena do Corinthians vive essa situação de uma possibilidade clara de saída. Não teve a renovação de contrato do jogador. Há 6 meses o Corinthians está tentando renovar o contrato do jogador, mas infrutíferamente, não conseguiu. E existem possibilidades de saída do Corinthians ao final do contrato dele daqui a 6 meses, no meio do ano, né? Eu não sei como é que o Corinthians vai lidar com essa situação a partir de agora, já que ele pode assinar um pré-contrato. Seria no mínimo delicado ter um jogador que vai sair no meio do ano e que ficaria no grupo de jogadores. Vocês são favoráveis à permanência do jogador ou se tiver alguém interessado, já libera, faz um negócio, uma combinação? Ele é a mesma situação do Diego no Flamengo, né? Idêntica. Então, assim... A situação do Diego me parece melhor encaminhada para a reforma de contrato. Você encaminhou melhor porque o maior interessado saiu do circuito, que foi o Orlando City, que não gostou da exposição que ele fez, demonstrando, sem avisar o Orlando, que não queria aceitar a proposta. Mas, enfim, a mesma situação que eu digo pode assinar um pré-contrato e daqui a 6 meses ir embora. Ou cumpre o contrato e depois vai embora. Então, assim, agora, o Romero, ele vai embora para onde? O Inter demonstrou, efetivou o interesse ou sondou apenas? Porque o Orlando City apresentou a proposta ao Diego. Sim, mas o Internacional fez uma sondagem a respeito da possibilidade. Então, ele tem a perspectiva de ficar do Corinthians mais 6 meses e, no meio do ano, sair. Como é que a torcida do Corinthians lida com isso, mano? Olha, Pascoal, o Romero é um cara que ele já teve um momento melhor dentro do Corinthians. O término do Campeonato Brasileiro, assim como todo o restante do time também, o Romero não estava bem e eu acho que ele perdeu muito espaço dentro do time. Agora, essa demora para a reformulação do contrato é praxe no Corinthians, né? O Corinthians, muitas vezes, ele tenta renovar um contrato com algum atleta já muito próximo do término. Aí você vai falar, mas 1 ano é um período que você acha que é pouco? É pouco. Para um jogador que é cobiçado, para um jogador que vive em seleções, porque o Romero, mesmo com a limitação técnica que ele possa ter, é um cara que vive sendo convocado para a seleção do Paraguai. É uma seleção, dá uma projeção. Ele vive jogando contra outras seleções também e isso acaba movimentando o mercado. É um atrativo para ele próprio. Então o Corinthians muitas vezes ele dorme no ponto, ele demora demais para renovar algumas situações. O Romero é um cara que poderia servir até como uma boa moeda de troca, Pascoal. Agora renovaria. Não, hoje, Sormani, diante do que o Corinthians contratou, as opções que ele tem, precisa gastar quanto? o Corinthians ele não vai... 10 milhões de reais, né? Então, mas isso independe. Se ele renovar ou não, uma coisa que o Corinthians ele vai ter que pagar, porque esse contrato já está se encerrando. A partir do momento que você faz aí uma renovação, uma ampliação de contrato, você respeita o término desse para você iniciar um outro. Então o Corinthians ele vai ter que pagar esse valor independente de qualquer coisa. O Corinthians ele tenta hoje minimizar... para o grupo de empresários que viabilizou a contratação do jogador. Que antecipou a chegada dele. O Corinthians hoje ele tenta minimizar esse prejuízo. Se ele consegue vender o Romero hoje por qualquer quantia que seja, ele consegue amortizar um pouco desse valor que ele tem para pagar. Você convém que agora vocês... Eu penso assim, ele está completamente a cavalheiro nessa hora. 6 meses para terminar o contrato com o Corinthians. O contrato do Romero mas é muito complicado, Pascoal. Real. Porque se ele começar a jogar o Campeonato Brasileiro e fizer mais de 6 jogos, ele não pode mais jogar. Eu não sei se ele jogar a Sul-Americana, ele pode jogar a Libertadores. Eu não sei. Acho que pode. São competições distintas. Exato, por serem competições distintas. Mas, vamos supor que ele... o Santos se interessa por ele. Ele já jogou a Sul-Americana pelo Corinthians. O Santos você tem chance de jogar. Não, só estou dando um exemplo. Ele joga a Sul-Americana pelo Corinthians e passa mais de 6 jogos pelo Corinthians. E o Santos demonstra o interesse por ele. Né? Então, ele já jogou a Sul-Americana, jogou o Campeonato Brasileiro. Na hora de sair agora. Eu acho que tem que resolver. Ou renova, ou sai. Porque começar a jogar 6 meses aí, ele vai ter que sair do Brasil. Mas eu não vejo perspectiva de renovação. Pelo que eu conversei com algumas pessoas do Corinthians, é praticamente impossível. O problema
É dinheiro, é renovação, pagar... E é uma ingratidão completa com esse jogador, hein? Artilheiro da Arena Mas por que ingratidão? Se não tá jogando bola, o clube é obrigado a renovar. Não, mas ele não tá jogando. Quem jogou bola ano passado no Corinthians? Mas, ô Flavinho, o custo dessa renovação pode ser muito alto. Mas será que o Romero Óbvio. tá tão alto assim? Opa! O Romero ele tem um bom salário no Corinthians, sim, Flavinho. Ele pediu um salário maior do que ele ganha, Claro. que é acima do teto do Corinthians. Ao mesmo tempo, o Corinthians não se dispõe a pagar isso. É verdade que ele muito pelo pediu o teto contrário. do Corinthians? A realidade é, um não quer ficar com o outro. A realidade é essa. O Corinthians quer então fazer negócio negocie com o logo, Romero para tentar pegar uma grana agora e amortizar dos 10 milhões que tem que pagar. O Romero quer ir embora porque senão não teria jogado tão alto, só que a situação está emperrada. Diz uma coisa, se ele não tiver na lista dos 26 do Campeonato Paulista, é um sinal que ele não fica? Tem que mandar a lista dos 26, né? Claro. Claro que é um sinal que ele não fica. Mas, ô Pascoal, a partir do momento que você já não conta com o jogador, não tem nem por que inscrevê-lo. Não tem nem por que inscrevê-lo. O Corinthians ele vai tentar viabilizar, sim, a transferência do Romero para tentar ganhar um percentual em cima. Mas no meu feeling, pode mudar o cenário daqui, sei lá, 2 horas, 2 dias. Mano, enfim. Vamos pensar na lógica do futebol. Se você tem um contrato terminando em 6 meses, para que você vai investir no jogador faltando 6 meses se ele pode sair num período curto para jogar no seu time? Depende, Pascoal. 6 meses dentro do futebol brasileiro é uma quantia significativa de tempo. Você pode ganhar um campeonato ou perder um campeonato por 6 meses. A gente não está falando de aí 2 ou 3 semanas. Eu não acho que o Guerreiro tem esse mercado. Romero. O Romero. Não acho no mercado interno? É. Eu topo pagar agora porque ele vai chegar e vai mudar o meu time de patamar. Não acho. Não, também não. Romero Não é um acho. jogador O nego espera. normal. Aqui no Brasil, exatamente. Claro, nego espera. Nego espera. Deixa o tempo passar e... É diferente do Diego. O Diego. O Diego vai ser... O Cruzeiro. Se interessa pelo Diego, ou o Grêmio. Ou o Grêmio. Veio. Olha, vou esperar até metade do ano, não. Não, porque eu tenho a Libertadores, eu quero trazer o Diego logo, chega para dar uma mudança na feição do meu time. O Diego, sim. O Romero, eu não acredito, não. E você, Flavinho, o que você faria? Eu tentaria. Você acho falou que ele em ingratidão agora há Eu pouco. falei ingratidão meio que na brincadeira, mas ele jogou muito bem com o Carille. Eu não estou entendendo o desinteresse de ambas as partes, entendeu? Porque o Romero tem uma história boa com o Corinthians, bonita. Se ele jogou mal o ano passado, eu diria que todo mundo jogou. Então não é por isso que eu acho que ele está saindo. Mas, ô Flavinho, a questão é porque ele deve estar pedindo mais do que devia. Então, mas me surpreende também o Romero não demonstrar o interesse em ficar no Corinthians, porque ele foi muito feliz no Corinthians. Não, mas eu não acho nem que ele não demonstra. Eu acho um jogador útil. Eu acho que ele até demonstra o interesse. Quando você pede muito, você está pedindo para não renovar, mano? Não está pedindo para não renovar. Não, você está pedindo alto bastante, sabendo que o Corinthians não vai aceitar. Você está pedindo pedir para não renovar. Exatamente. Então acho que ele não está interessado também em ficar no Corinthians. Mas ele pode se considerar uma das principais peças do elenco e falar, eu mereço um reajuste. Qualquer profissional ele tem o direito de pedir o quanto ele entenda que vale. Tem o direito. Mas o clube também tem o direito de falar, é muita grana, eu não pago. Passando para outro jogador que o Corinthians pode ter interesse, atenção porque eu estou dizendo pode, não condicional, o jornal Marca da Espanha está dizendo que o Arana não deve ficar depois dessa parada aí de inverno no time do Sevilha. Que há uma perspectiva de que ele saia para jogar numa outra equipe. Voltar ao futebol brasileiro, acho muito difícil, que existem alguns clubes europeus interessados no jogador. Mas sair de um time como o Sevilha, o Arana que tem um potencial enorme, acho que, não sei, adaptação é a palavra que a gente fala, adaptação. Você tem bola para jogar no Sevilha. Mas, Pascoal, sinceramente, eu não sei se essa procura de grandes clubes aí europeus aí pelo Arana não, é real. Grandes clubes não, ele tem perspectiva de mercado. Eu discordo também dessa perspectiva. É um cara que não jogou, é um cara que não se adaptou, é um cara que tem pouquíssimos minutos ali em campo. Pascoal, discordo. A presença, o retorno dele ao futebol brasileiro é real. É real. Tanto que o representante do jogador viajou para a Espanha para tentar decidir aí o futuro dele. Existe sim a expectativa aí do Sevilha. Bom pro Flamengo, hein? Não, o Flamengo está quase acertado com o Jorge. Mas tem essa possibilidade de trazer o Arana. Tem a expectativa, Flavinho, do próprio Arana voltar ao Corinthians. Tem essa expectativa sim. E o pessoal está trabalhando com uma hipótese real, Pascoal. Porque o Arana. Porque é a lateral esquerda do Corinthians. Sim, convenhamos, né? O Danilo Avelar até agora não convenceu e o Carlos, que é tido hoje como uma promessa, ainda é uma promessa. Ele não é uma realidade como o Arana foi.
O Arana, apesar de jovem, foi um cara que já estava mais calejado, é um cara que já tinha tido uma rodagem dentro do time principal, é um cara que não sentiu o peso da camisa quando precisou, inclusive, dos jogadores que jogaram o Clássico contra o Palmeiras no estádio, salvo engano, o Arana é o principal artilheiro do Clássico dentro do estádio do Palmeiras. Então, querendo ou não, é um cara diferenciado. Havendo a possibilidade de retorno, e essa possibilidade é grande, Pascoal, o Corinthians ele tá monitorando. Ele perdeu espaço nos últimos jogos. Ele começou bem no Sevilha. Eu também. É isso que eu tô vendo aqui. Ele tem 14 jogos no Sevilha. Na Liga Europa... De quantos jogos que o Sevilha Na Liga Europa ele fez 4 então. jogos. Na Liga Europa ele fez 4 jogos. Na fase principal, né? Não, na pré ele jogou. Com 3 jogos como titular. Ele perdeu recentemente o espaço. Eu acho que porque ele era titular da equipe do A informação que eu tenho é que o Sevilha está querendo contratar um outro atacante e aí eles teriam que abrir uma vaga aí de um estrangeiro. Que aí, no caso, seria o Arana. Até o jogo com a Real Sociedad, em 4 de novembro, ele era titular. Exatamente. 90 minutos ele jogou. Acho que Ou seja, ele tem que colocar a cabeça no lugar, ver o que aconteceu, entender o porquê que ele perdeu a posição e voltar e ficar no Sevilha. Mas há algum tempo ele ficar no banco pro Escudeiro, né? Algum tempo. Então, no último mês. Algum tempo. Não, Sim. de novembro pra frente. O último jogo que ele mas fez. ele estava alternando Liga Europa com o Espanhol. Ele jogando a Liga Europa e o Escudeiro Espanhol. Não, pode então, olhar. O dado que eu tô te dando é de até 4 de novembro ele era o titular. Tanto na Liga Europa como no Campeonato Espanhol. Não era o Escudeiro. Dali pra frente, do início de novembro pra frente, ele perde completamente a posição. Completamente a posição. Dá um mês e meio isso aí, né? Dá um mês e meio. 2 meses. Ele teve 1 minuto no jogo contra o Girona em 16 de dezembro. Foi a última participação dele com a equipe Ele é do reserva Sevilha. faz 2 meses e meio. Então, faz 2 meses, é o que eu falo. Como é que um cara que começa bem como titular, perde a posição, agora quer ir embora? Calma lá. Tenta recuperar a posição. Eu posso estar enganado, mas quando ele começou lá, os caras ficavam animados com ele. Sim, ele começou bem pra caramba. Ele não era foi? titular. É o que eu tô falando. Mas ele Você vai abrir parou mão de jogar? disso? Você vai abrir mão do Sevilha, que hoje briga pelo título espanhol, com o Barcelona? Ué, se ele não tá jogando? Ué, mas espera aí, mas você tem Reserva 6 do Sevilha meses de é melhor clube, que ser calma titular do aí, Corinthians, briga né? pela posição de novo. Não, precisa saber É se muita... que falou pra trocar por um Então, atacante, o Sevilha tá buscando aí um outro atacante no mercado e seja eles o teriam que desejo abrir do mão de um Sevilha. estrangeiro. Tudo bem, é o que eu falo, mas Aí se tem eu que fosse tirar o alguém, Arana, tem que tirar um estrangeiro. Escolhe Quantos um estrangeiros o pra tirar. campeonato espanhol permite? São 5 convocados. Jogando? No Brasil, Jogando 5. 5. No Brasil, 5. Não, mas no Brasil pode entrar os 5 de uma vez só? Pode, 5 partido. então. 5 Campeonato espanhol, a mesma coisa. Também, de extracomunitário, né? Agora, E o Arana não tem o passaporte europeu, né? O que Não. daria para Não, ele a possibilidade não. de ser um integrante da comunidade europeia. Então, não tem o passaporte. E agora tem essa perspectiva de... Tem muito time interessado no lateral esquerdo. Não, a gente claro tá falando que aqui sim. de lateral de O que lateral. me chama a atenção é isso. Chama atenção, né? Quem que quer se desvencilhar do Arana? Ele que tá insatisfeito e tá querendo procurar um outro espaço ou o clube? Se for por ele, eu falo, cara, pelo amor de Deus, dá uma segurada aí. Você chegou a 6 meses, começou bem, você perde a posição, na primeira crise você quer ir embora? Calma. não, e o Não é retorno assim que tão funciona. precoce assim é um tiro no pé. Para um cara que A almeja a impressão Europa, No pé. Exatamente. complicado. Calma lá, No pé. peraí. Porque aí depois de um possível retorno, o próprio clube, quando começar a olhar o histórico do jogador, falou, pai, esse cara bateu aqui, ficou 6 meses... Agora se o É o Sevilha mesmo falar caso assim, do Arana, seu. eu preciso substituir igualzinho. você por um outro cara aqui a colar, vou te emprestar 6 meses, aí é uma outra situação. Agora, ele, Arana, se ele tomar o partido de querer sair do Sevilha por causa que ele está no banco há 2 meses, pra mim é uma imaturidade das maiores. Isso tudo tem a ver com quem está em volta, seja familiar ou profissionais, o staff. O que você quer gerenciar para sua carreira? Porque se você voltar lá atrás... Quem que é o empresário dele, mano? É o Fernando Garcia. Fernando Garcia. Fernando Porque Garcia se você é um dos olhar representantes. lá atrás, por exemplo, É. Felipe Coutinho e Alex Teixeira, vou pegar 2 exemplos, 2 meninos que saíram aqui do Brasil. O Alex Teixeira enfrentou um Shakhtar Donetsk, ficou lá 6 temporadas, tá? 3 na China. Sim. Tá tranquilo. Encarou a dificuldade. Encarou a vida. O Felipe Coutinho sai com 18 anos para Inter de Milão, não joga na Inter de Milão, criou a expectativa, vai emprestado, volta, Málaga, vai emprestado tudo. de novo, volta, é vendido ao Liverpool. E aí, olha a carreira do Felipe Não, e outra, Coutinho. morar em Não, ele tem Donetsk, que ter- comparar em Donetsk com Sevilha, gente, Não, Sevilha é e a aí melhor não vou cidade da nem Espanha comparar para as se cidades, viver. né? Não tô nem comparando Né? cidade. Então, assim, Sevilha é um tem espetáculo muito de a ver cidade. com quem está em volta. O Viseu é um grande exemplo. 6 meses num clube comprador, investidor, bateu e voltou. Então, tem que ter A calma. impressão que fica na notícia do Falta Marca, calma. Pascoal. A notícia que tem no jornal Marca é que o Sevilha quer abrir mão do lateral. Quer abrir mão do lateral.
pelos jogos que ele fez no início da temporada, existe a perspectiva dele continuar no futebol europeu. Então, o empresário dele... para o Brasil. Não necessariamente para o Brasil. O empresário dele, Fernando Garcia, está indo lá para ver essa perspectiva. Se tem a possibilidade de ficar na Espanha, se abre algum mercado em Portugal, se abre algum mercado em outro país, para aproveitar essa janela de janeiro e resolver essa situação. Agora, o Mano deixou muito claro que o Corinthians só está observando. O Corinthians ele está monitorando, Pascoal. Inclusive, em caso de retorno mesmo do Arana, para o futebol brasileiro, o Corinthians, pelo fato de ter revelado o atleta, ele tem aí um carinho aí pelo Corinthians. O fato do Corinthians também ter um bom relacionamento com o Fernando Garcia, acho que pode também ser um dos motivos facilitadores. Como é que o Sevilha vai tratar isso, Mano? Se vai querer empréstimo, se vai querer valores para emprestar? Não, o empréstimo seria de um ano. Não, pera um pouquinho, ó. A situação seria de um ano. O empréstimo de um ano até o final do ano. O João, que é o nosso site, é o www.foxsports.com.br, nosso site é ótimo, hein? Ele conversou ontem com o Fernando Garcia. E o Garcia desmentiu essa informação do Marca. Desmentiu. O Sevilha vai ficar com ele. Lógico. Bom, é a lógica que eu enxergo do que ele fez esse ano. Bom, ele fez um início ótimo de temporada. Desmentindo essa informação do Marca. Poxa, eu tô vendo aqui no Jornal Marca, hein? Tô lendo aqui no Jornal Marca a informação. Não, mas para o empresário, gente, vamos também aí entender a realidade. O empresário, ele jamais aceitaria também uma situação dessa. Ele pode desmentir, ele pode falar o que ele bem entender com relação a isso. Porque a partir do momento que ele começa a falar, não, o time está insatisfeito com o meu atleta, é um tiro no pé, ele desvaloriza o produto dele. Mas aí, então a gente não vai entrevistar ninguém. Nós vamos aqui. Mas, Mano, você pode ouvir uma declaração e começar também ele pode falar outras situações para tentar desmembrar. Ele pode dizer, olha, a situação dele no Sevilha não é uma situação que agrada, temos propostas de outros times na Europa. Ponto. Pô, vamos analisar. O Wagner Ribeiro, quando ele entrou no ar para falar com a gente a respeito do Gabigol, vocês lembram aqui, inclusive a gente tá descendo a marreta no Gabigol naquela época da Internacional lá, que o Gabigol tava dando piti e tudo mais, a gente tá descendo o caibro nele. O próprio Wagner Ribeiro, quando participa conosco, o próprio Wagner Ribeiro, ele tentou atenuar a situação. Todo mundo sabia o que estava acontecendo e ele atenuava diante do que a gente estava expondo de uma outra forma. Ele, não é bem assim, o pessoal aumentou um pouco, não foi nada disso, isso foi um mal entendido. O Zé Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, ele declarou hoje que o Renato esteve em Sevilha tentando pegar o jogador, o Sevilha disse que não libera o jogador. Então foi o que o Fernando Garcia foi que o Sevilha quer se livrar do jogador, é isso? E o Fernando Garcia, o Jornal Marca diz isso. Fernando Garcia, que é o empresário, disse que é mentira. E o Fernando Garcia está na Espanha? Foi para lá? O Mano falou que ele tá um representante do Arana lá, que estava na Espanha, o Pascoal. Vou pegar o nome dele aqui. Ele é de uma empresa, ele é gerenciado pelo elenco. A Elenco Esportes tem um monte de gente que pode falar pela empresa, que é do Fernando Garcia. Precisa se entender por que um representante foi enviado à Espanha, alguma coisa pode estar acontecendo. Pode ter algum ruído de comunicação nisso aí. Vamos saber o que está acontecendo. Porque me parece o Arana sair... Tem de ouvir o empresário, claro, como o nosso site fez. Talvez o clube possa chamar o empresário. Olha, o garoto está aqui, está insatisfeito com essa situação. O que vocês querem tentar fazer? Eu quero manter. Tem jogador que vai para a Europa e rapidinho o pessoal quer de volta, que venha para o Brasil. A situação do Paulo Henrique Ganso é completamente diferente. Ninguém quer, hein? Ninguém ainda apareceu alguma proposta. Eu acho que o Fluminense e o Vasco pegariam. Mas ninguém quer pagar o que ele quer ganhar, né? A questão toda é que o Vasco também tem interesse, né? Não tem condição. Não tem a menor condição. Sim, mas teria um interesse. Não, hoje não. Fluminense só? Fluminense sim. O problema todo é que o Ganso não quer diminuir o patamar dele. Eu quero ganhar o que eu ganho, R$700 mil. No Fluminense. No Fluminense, no Corinthians, no São Paulo, qualquer clube. É o meu salário. Quer pagar? Quer? Não quer? Os clubes não acham que ele vale 700 mil. Então, se ele não diminuir o patamar, não entender que ele precisa voltar a jogar, voltar ao cenário, ser aquele Paulo Henrique Ganso que todo mundo esperava, ou se o Sevilha não conseguir entrar na negociação, nenhum clube brasileiro vai fazer essa loucura, gente. Claro, e ele está numa situação confortável, porque é o seguinte, ele tem contrato. Sim. Claro. E eu não abro mão do meu salário, senão eu fico treinando aqui. Porque ele está mais preocupado com isso do que com a carreira dele. Muito pequeno, exatamente. Claro, claro. É o exemplo do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart também estava na dele. Mas quero voltar, abrir mão de tanto e volta. Lógico. Você está trabalhando numa empresa, está encostado, recebe, legal, você está recebendo, você recebe bem. Aspas, você quer mas está encostado. Você se sente bem em estar encostado numa empresa? Eu não me sentiria.
Eu faria alguma coisa para tentar mudar a situação. Imagina, Pascoal, se a escala nossa aqui, você não tá num jogo, você não tá num programa. Não tá em lugar nenhum. Você não tá em lugar nenhum. Toda semana. Pô, por mais que você receba bem, receba em dia... É duro. Pô, incomoda, cara. Dá uma depressão. Lógico que dá. Uma depressão sai a escala, a primeira coisa que a gente quer ver, opa, eu tô no jogo. Opa, eu tô aqui no programa. Além do rádio, eu vou fazer tal jogo. A gente gosta, porque nós estamos aparecendo. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Agora, o cara não joga. E não faz nada para mudar a situação dele. Então, é uma falta de ambição. O São Paulo disse quando ele treinava o Ganso, a decisão dele não jogar... É dele. É dele, do próprio Ganso. Nos treinamentos ele não me mostra. Lógico. Eu lembro quando o Pepinho participou com a gente no programa, lá em São Paulo ainda. O Pepinho admitiu. Inclusive eu estava na mesa aqui no Rio de Janeiro, eu fazia o link daqui e o Pepinho estava lá com vocês na mesa. E foi o que eu falei. Eu falei, o Pepinho... O Ganso, taticamente, jogador que não vingou na Europa. Ele fala, a gente entende que muita coisa, o Ganso poderia ter tido uma postura diferente. Que ele poderia também ter mudado. O Pepe admitiu que muito da situação do Ganso é culpa do próprio jogador. Que ele tenta fazer o máximo. Ele, como empresário, tenta oferecer, Ganso, tem isso aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. O que você quer? Isso aqui não sei, mas aqui também não sei das quantas. Não, mas ele tá no Amiens, senhor. Ele tá no Amiens. Então, o time subiu esse ano da... É o que sobrou. Faltou pro Ganso o que sobrou pro Gabigol. É o que sobrou. Ou você vai jogar no Zé da esquina ou você não joga. O Gabigol, quando ele decide voltar ao futebol brasileiro... Não, mas o Gabriel voltou jogando, mas ganhando tudo. Não, mas é que tá, o Não abriu mão de nada. Não,